Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando das movimentações, o que não aconteceu hoje, né? Esse índice hoje foi ultimamente, né, o índice ele tá muito esquisito, com movimentos muito travados, né? Mas a gente vai estar falando isso no estudo, como sempre passando aquela visão um pouco mais de estrutura, mais macro, que eu sei que isso tem ajudado muito vocês. Antes, já vou pedindo, já deixa aquele like, curte o canal. E galera, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Assim, já de início, eu acho que a solução para quem tá afim de operar de verdade vai ser cada vez mais ir para o mercado lá de fora, tá? A gente está vendo aí como está sendo fácil operar lá fora. Como os movimentos são mais claros, a gente vai estar falando disso. Além do que os custos, né? Operar uma mesa proprietária lá fora hoje é muito barato. Os testes são muito baratos. Então, e os resultados são ótimos. Vocês viram hoje. Hoje foi um dia que eu estava gravando aula para... De novo, mais uma aula gravando para colocar no treinamento que nós vamos ter sobre mesa proprietária, como você aprovar e gerenciar a conta na mesa proprietária. Foram 15 minutos de vídeo para eu fazer $1.000 com 5 contratinhos micro, tá? Ou seja, você não precisa pesar a mão, você não precisa se enlouquecer que nem fica todo mundo operando índice para trabalhar em cima de uma porcaria dessa aqui, ó, para não ganhar nada ou para arriscar ficar vendo ele ir e voltar. E olha só, quando vocês tiram o zoom e a gente percebe como que o índice ele é assim, ó, travado, aí ele anda. Aí depois ele tem um dia travado, dia meio travado, dia travado, aí ele anda, aí ele anda. Aí ele dá essas loucuradas aqui que teve notícia. Depois ele anda um pouco, aí fica travado, andou, aí fica travado. Então são movimentos assim, ó, que isso desgasta demais. E é o que eu falo, tô falando para os alunos. Nós estamos na quinta-feira, né? Eu opero a conta da T3 Capital. Nós estamos na quinta-feira, eu fiz R$50. Porque segunda, terça-feira que eu operei. Ontem não fez nada e hoje não fez nada. Porque ontem eu não comprei aqui e ele foi embora reto. Aí como que você vai entrar num trade aqui pelo meio do caminho? Né? Segunda e terça foi essa porcaria aqui. Não tem, entenderam? Ele abriu aqui no fundo e caiu, depois consolidou. Operacional não funciona, não tem o que fazer, não adianta caçar a operação, entendeu? E eu não caço mesmo. Então, assim, enquanto essa semana eu fiz $2.000 numa conta, num teste lá fora, eu fiz R$50 na B3. Aí vocês veem a diferença, né, do que é ganhar dinheiro e o que não é ganhar dinheiro, como é muito mais fácil. E é por isso que eu tô dando muita ênfase nisso pra galera. Inclusive, eu até criei aqui no nosso grupo do Telegram, você que tá chegando, tá vendo que a gente trabalha com muita coisa de mesa proprietária. Dentro do nosso grupo tem esse tópico aqui, ó, cupons e links de mesas proprietárias, onde ali dentro eu tenho todas as mesas que a gente conhece, mesas que pagam, mesas sérias, com os referidos links e cupons válidos. Então, você tem ali a opção de ver a Take Profit, a Bulenox, a Rantec, que é de Forex, né? A Euro, que é no Brasil, a Apex, que é a que eu opero, né? A Flex Trade, que é uma outra oportunidade, é uma outra alternativa de mesa, que tem uma outra plataforma. Então, todas elas estão ali dentro, né? E aí o que eu falo, vocês têm que pesquisar a que mais se encaixa no perfil de vocês, porque tem mesa que tem algumas regras, tem mesas que tem outras regras, então vocês têm que entender isso daí, tá? E aqui por final eu deixo a ferramenta do Trade Safe, que eu já fiz um vídeo sobre isso, é uma ferramenta paga para você gerenciar a conta de mesa proprietária, e é uma ferramenta fantástica, que ela não te deixa fazer cagada, ela não te deixa fazer besteira, porque você parametriza ela com todos os limites e ela te avisa, te trava, bloqueia a conta, ela faz tudo que for preciso e deixa tudo na ponta do dedo do mouse para você operar o ninja e não fazer besteira, tá?
Então, sim, galera, eu tô pensando, estou falando seriamente com a turma, eu vou continuar ali operando o índice sem fazer força, mas eu tô cada vez mais pensando seriamente em migrar de vez para dar um foco no mercado americano, porque é onde o dinheiro tá, né? A liquidez é enorme, a volatilidade é grande, você opera pouco, você não se desgasta, porque você começa a operar ali um pouco depois das 10, a hora que vai abrir Nova York, quando é 11, 11 e meia, você já está com o resultado feito, né? Você não se sacrifica a ficar escravo de um gráfico que nem o índice faz com a maioria da galera que fica aí, fala que quer operar para sair da CLT e fica das 9 da manhã até as 6 da tarde procurando o que fazer no índice. Então tem tudo isso que vocês precisam levar em consideração, tá? Não vou deixar de olhar, eu não vou deixar de operar, vou continuar. Só que eu vou naquelas, né? Deu, não deu, paciência. Não vou ficar me matando por causa do índice. Vou gastar energia com coisas que valem a pena e nos dão um retorno muito melhor, tá? Então, recado dado e desabafo, né? Para a galera, vamos falar aqui do índice, por falar nisso, que hoje não aconteceu nada. Até eu estava brincando com a galera no grupo que eu saí, né? Eu acabei ali perto da hora do almoço, não tinha dado nada, não fiz nada. Aí eu saí, fui almoçar, depois fui levar filho na escola e eu vi a galera, agora vai, agora andou, não sei o que. Aí a hora que eu chego em casa, 1h30 da tarde, tá essa porcaria aqui. Aí eu falo assim, meu, vocês têm que entender o que é andar, o que não é andar, né? Isso aqui ontem é andar, isso aqui não é andar, isso aqui é ficar moendo gente, né? Ele simplesmente ficou moendo o trader aqui hoje, e o cara que não é mais avançado, o cara que não entende o que está acontecendo, que arrebenta a conta, tá? Porque fica aqui toda hora sonhando em pegar 500 pontos, 600 pontos, e ele fica nesse range aqui, moendo todo mundo. Aí, o que a gente tem aqui na visão do índice? Eu ainda continuo com essa movimentação aqui, e agora ele está fazendo essa maracutaia aqui, né, digamos assim. Aqui, o que a gente tem que ter atenção, tá? Esse movimento aqui foi um movimento de sweep no 136 mil, que foi um teste de topo rompido. Ele está segurando aqui porque ele assim, ó, tem intenções de buscar liquidez lá de cima, tá? Mas é como eu falei hoje para os alunos, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não penso em comprar aqui. Eu penso em comprar se ele chegar aqui embaixo e quebrar uma estrutura nessa parte de baixo, né? Por isso que eu não estou preocupado em operar índice. Aqui eu penso em que, se for ter uma visão, em no máximo pegar ali um pullback para depois ver se ele vai continuar a subida, né? Mas seria pegar uma venda numa confirmação de que ele está indo para baixo. Fora isso, eu não tenho essa visão. E aí, quando a gente enxerga o gráfico sem zoom no tempo maior, a gente vê isso, né? Ele está buscando liquidez embaixo, ele ainda tem um ponto de liquidez importante aqui e está trabalhando porque assim, ó, tem gente querendo fazer subir e tem quem comprou porque quer vender para fazer o preço vir aqui embaixo. E aí ele fica nessa briga, tá? Então tem que tomar cuidado. Tanto assim, ó, que eu não vou nem renovar muito as marcações, porque a gente tem essa zona de demanda aqui embaixo, eu tenho essa zona de oferta aqui em cima, eu tenho esses dois Fair Value Gaps aqui embaixo. E era isso que a gente vai trabalhar em cima do índice, em cima dessa possível movimentação que eu falei para vocês, de ver se o que eu acho mais coerente seria uma compra aqui, porque como eu tenho o sell side liquidity aqui, é muito provável que esse preço venha testar aqui, né? É muito provável que esse preço venha testar aqui para depois dar continuidade, porque eu tenho alvos para baixo e ele está muito esticado, tá? Então é por isso que eu não tenho visão compradora no índice. Esse viés me faz o quê? Ficar quieto, né? Vamos aguardar. Quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente vê que ele está muito caro e ele está nessa região aqui, ó, que é uma região travada. Então não adianta querer ficar brigando com o índice, tá? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: esperar o momento de tomar decisão, né? Eu tenho um fundo, tenho um topo e tenho o preço trabalhando aqui. Ele não fez fundo ainda.
Entenderam? Então, para eu comprar, ele tem que romper esse topo aqui e aí ele vai dar a compra. Para eu vender, ele teria que quebrar uma estrutura aqui, voltar e dar a venda. É simples assim. Entendam a estrutura, né? Entendam o movimento maior, que vai ficar muito mais claro de vocês entenderem o que se fazer ou não. Beleza? Então, bora falar do dólar. E o dólar é o contrário, né? O dólar hoje ele abriu. Eu tinha falado para vocês no estudo ontem desse range aqui, né? Que tem que esperar ele sair do range, e ele fez isso, né? E aí depois eu falo para vocês, se vocês entenderem a movimentação e prestar atenção no que o preço faz, fica mais fácil, né? De vocês operarem, porque olha só. Eu falei que ele tinha que perder esse fundo aqui para ele nos dar a venda até o fundo. Aí ele perdeu aqui. Aí ele voltou aqui, renovou mais uma vez o fundo. E aí ele voltou e deu entrada. Tá aqui, ó, no order block. Pum! Até o alvo. Exatamente o que eu tinha falado e era de se esperar fazer. Eu lembro muito bem, né, do estudo de ontem que eu fiz o desenho, que era... Tem essa linha aqui e essa linha aqui. Era aqui ou aqui. E foi o que ele fez do lado de cá. Simples assim, tá? Então, assim, quem entendeu e olhou, né? Viu o preço se movimentando sem zoom, não ficou pensando em olhar o order block aqui para comprar. Por mais que ele até tenha dado a chance aqui, ó, tá? Por mais que ele até deu essa chancezinha aqui, mas é contra a tendência, porque ele perdeu esse fundo. Então, ele saiu do caixote e perdeu o fundo. Você tem que pensar o quê? No teste da outra região. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? E o que a gente tem agora no dólar? Ó? Eu tenho uma região de sell side liquidity, né? Onde eu falei para vocês qual que é a movimentação provável de ele poder vir testar essas regiões aqui. Agora, e ele está vindo. O que a gente precisa agora? Bateu, voltou, continuou. Simples assim. Agora, se ele abrir amanhã e vir direto aqui, aí a gente tem que pensar, depois em esperar a volta e descer, né? Ou se ele quebrar uma estruturinha, num time frame menor, você pensar numa comprinha até essas regiões aqui. É assim, simples, tá? Sem inventar muito o que fazer. Essa é a nossa ideia, simplificar a visão para vocês da estrutura, para vocês entenderem onde que o preço está e para onde que ele está indo, né? Se a gente pega aqui, ó, e traça... Opa, não é aqui. Se a gente pega e traça desse último fundo até o topo, vocês vão ver qual que é a região que a gente vai esperar para tomar decisões? Essa região aqui, certo? Bem na região onde está o order block. Então, se eu estou pensando em comprar alguma coisa, é ali. Só que aí vamos tirar o zoom do gráfico. Olha o que está acontecendo. Zona de liquidez. Preço foi no imbalance. Lembra da estruturona gigante que eu falei para vocês ontem no estudo? Travou aqui e está perdendo o fundo. Se ele romper aqui, a minha expectativa é que ele venha lá embaixo. Ou seja, isso daqui foi um grande sweep. E ele vai vir buscar essa liquidez aqui dos 5,35. Isso que vocês têm que ter em mente. Saber onde o preço está e para onde ele pode ir. Essa é a visão da estrutura. Tá, galera? E as marcações são essas aí, ó. Esses são os pontos importantes que vocês precisam entender. Se baseiem sempre pela Golden Zone. Quando vocês fazem isso, a probabilidade de fazer besteira é muito pequena. Porque vocês vão enxergar onde estão os melhores pontos e só vão marcar a entrada dentro deles.
né? Ou seja, eu só vou marcar se tiver order block aqui nessa região amarelinha. Se tiver fora dela, eu vou ficar observando. E aí, se quebrar a estrutura, eu vou tomar a decisão. Beleza? E o Nasdaqinho, hein? Lindo do coração. Eu peguei. O Nasdaqinho hoje foi bonito de ver. Foi 15 minutos. Foi um candle de 15 minutos que pagou os $1.000 lá da conta. Exatamente esse cara aqui, ó. Abertura de Nova York. Quando e por que isso? Até teve um aluno lá no grupo do Super, por que você comprou aqui e não lá embaixo? Porque quando ele veio aqui, era 9h15 da manhã, meu Ninja estava fechado, né? A galera que não me conhece, às vezes eu olho o TradingView, mas eu acompanho o índice e eu vou abrir o Ninja ali pelas 10 e pouco. Antes disso, eu nem abro a plataforma para não perder tempo, né? Porque tá nessa bagunça, olha aqui. Normalmente é as bagunças que ficam, ó, de Londres, ó. Tá? Então ele ficou só montando piscina de liquidez, né? Liquidez aqui. Aí depois, de manhã, ele veio buscar o dinheirinho aqui. Aí todo mundo achou que ele ia romper fundo. 9h30 teve uma notícia que balançou. Depois que eu vi que tinha esse candle aqui. E aí, na abertura de Nova York, ele estava aqui. E aí, o que foi? O que eu fiz, tá? Como agora a gente tem aquela ferramenta de gerenciamento, né? A Trade Safe. Eu fiz o seguinte, eu botei a minha entrada aqui. O preço estava mais ou menos aqui, assim, ó. Nesse fundo, forçando para baixo, quando abriu Nova York. Eu botei a minha entrada aqui, comprada, e o meu stop aqui atrás. A Nova York abriu, ele fez assim, ó. E foi embora. Claro, quando a gente olha o candle de 5 minutos, ele foi, depois ele absorveu, depois ele subiu de novo. Não foi as maravilhas, né? Até na aula eu mostro isso, porque quando a gente bota aqui nos 5 minutos, quer ver, ó? O que aconteceu? Olha só. Eu fiz a entrada aqui, que eu falei para vocês, né? Ó, aqui, nessa região aqui. Aí ele subiu, absorveu. Só nessa subida aqui, nessa absorção, eu fui a quase 500 dólares. Eu fui a quase 500 dólares. E aí ele voltou a 100. Né? Então, assim... Ah, não, foi aqui. Desculpa, galera. Foi aqui, ó. Tô olhando o lado errado. Foi aqui a entrada, ó. Nesse carinha aqui, tá? Então, o que aconteceu? Olha aqui, ó. A minha entrada foi aqui. Olha o que esse candle fez. Ele subiu até esse topo aqui e praticamente voltou tudo. Só que aí, dessa vez, eu não protegi. Só que essa subida e volta aqui, ó, ele foi praticamente... quase 500 dólares, 400 dólares, porque meu alvo estava aqui, ó, acima desse topo. Foi aqui que deu $1.000, ó. Então, $1.000 era aqui, vocês veem, ele subiu tudo isso aqui e voltou quase no zero. Então, foram quase 400 dólares. É drawdown? Mas aí vocês têm que o quê? Entender o que está acontecendo, né? Se ele voltasse e me estopasse ali, eu ia perder uns 600 dólares de drawdown, mas ia ter ali um stop de 200 dólares, mais ou menos. Então, assim, tem que gerenciar. E para isso a ferramenta ajuda, né? Mas foi fantástico o dia hoje. Essa subida foi espetacular. E o mais engraçado de tudo é que é o seguinte, a gente fecha a plataforma e vai embora, né? Só que olha só, quando a gente olha, a gente tem as marcações feitas. Olha como o Nasdaq é técnico. Nós estamos num movimento de baixa, né? Onde a gente tem o quê? Eu tenho um alvo de 60 minutos aqui embaixo, um order block de 60, e ele criou uma piscina de liquidez aqui, ó. E para ele sair dessa liquidez, o que ele precisa fazer? Capturar a liquidez. E aonde ele vai capturar? Teste do fundo, order block, bem aqui, né? Olha aqui, ó. Bem direitinho, reteste do fundo rompido. Bateu aqui e voltou tudo. Então foi assim, um trade na subida e um trade na volta. Claro, aqui eu já não estava mais. Esse horário, se não me engano, já era hora do almoço, que eu estou levando o filho para a escola.
Mas ele dá a chance, né? Ele dá a chance. Foi aqui, ó, 11h30, a hora que eu já estava esquentando o rango para almoçar já com a plataforma fechada depois dos $1.000. Então, o que a gente tem aqui agora no Nasdaq, aqui olhando 15 minutos? Primeira coisa, ele já tocou nesse order block, tá? Então, a gente fica aqui. Eu tenho 2 Fair Value Gap para trás. Então, vocês têm que prestar atenção no seguinte, ele está baixando aqui. Existe uma grande possibilidade dele fazer isso aqui, ó, tá? Pegar essa liquidez dos 60, ok? Então, fiquem atentos nisso. Amanhã, o que a gente vai estar com visão no Nasdaq? Aqui e aqui, tá? Esses são os pontos importantes aí para tomada de decisão, beleza? Porque olha só, o preço está vindo embora, tá? Tá caindo. Eu tenho liquidez lá em cima? Tenho, só que ele está vindo buscar para baixo. Olha o ponto que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então, assim, olha o tamanho do alvo que tem para baixo ainda. Então, tudo isso aqui, ó, é região importante, tá? Esses retestes aqui, ó, tudo isso é região que a gente observa. Então, tem alvo para baixo. Não adianta achar que ele já desceu um monte que ele vai subir. Tem que entender a estrutura gráfica. E a estrutura do Nasdaq é diferente, né? Apesar de ele ter feito o choque aqui, agora ele tem que buscar liquidez aqui embaixo para ver se ele vai dar continuidade na alta. Mas agora ele está fazendo pullback. E é isso que a gente vai fazer. Se ele está fazendo pullback, a gente tem que seguir. Beleza? E o euro? O euro ficou meio travadinho hoje, né? Na abertura ontem à noite ele ficou nesse range e depois ele renovou, ó. E aí é o que eu falo. Gente, não tem brigar com o preço. Renovou topo, voltou, compra. Ponto. E acabou. Opa, eu apertei o botão errado. Entenderam? O que a gente tem aqui agora? Vamos botar no gráfico de 1 hora para ser mais objetivo. Ele veio testar esse order block aqui. Agora eu tenho o que aqui, ó? Meu próximo alvo é esse cara aqui. Do gráfico de 1 hora. E ele está indo. Percebam o gráfico de 60 minutos, como que está o desenho no 60, ó. Subiu, quebrou. Ó, o desenho está horrível, né? Ó, topo, fundo e está indo. Então, assim, ele está quebrando estrutura. Chegou aqui agora. Agora, se ele romper aqui, o próximo alvo é o quê? Esse order block aqui, tá? Então, é bem objetivo. É só vocês tirarem o zoom que vocês vão enxergar tudo de uma maneira muito mais clara, turminha. Muito mais clara mesmo. Beleza? Inclusive, vocês podem fazer isso aqui, ó. É claro que agora não deu, mas olha só. Quando ele subiu, fez o topo. Olha onde ele veio da entrada. Pelo 60. Deu a compra na onde? Na Golden Zone. Eu falo assim, ó, se vocês simplificarem e entenderem o que o preço está mostrando, fica muito mais tranquilo de operar, tá? E o ouro, mesma coisa, ó. Só que o ouro ele tá nessa consolidação aqui, ó, tá? Então ele tá nesse range e agora ele tá vindo testar topo de novo. O que tem que prestar atenção agora? Aqui, tá? Não vai me querer vender antes aqui sem uma quebra de estrutura que vocês podem tomar na cabeça, porque ele não rompeu o fundo aqui, tá? Aqui segurou, então se aqui segurou, ele vai tentar buscar o limite lá em cima. Fiquem atentos nisso, ok? Aqui, ó, inclusive, ele está indo, querendo subir ainda, ok? O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa região de imbalance. Tenho o order block ali de baixo, mas eu tenho essa outra zona aqui, ó, tá? Por que eu tenho essa região aqui agora? Porque ela está validada, né? Visto que o preço fez aqui o topo, trabalhou aqui e renovou. Então, eu tenho aqui uma região de reteste, tá? Mas tenham muito cuidado aí com a movimentação do ouro, principalmente porque ele está muito perto dessa máxima histórica aqui. Certo, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Não esqueçam, tá, galera? O treinamento, esqueci de dar o recado no começo do vídeo, então só quem chega até o final do vídeo que vai pegar esse insight, que é todo mundo que comprar o treinamento agora, né?
eu vou começar a fazer uma aula por semana ao vivo durante o pregão, tá? Não sei se eu começo a semana ainda, tô me organizando, mas se não for nessa semana, a partir da semana que vem, semana que vem que eu digo na outra, né? Eu vou tentar começar a semana que vem já, né? Depois do dia 10, assim, na semana do dia 10 ali, para a gente começar a fazer uma vez por semana um encontro da turma do treinamento para ficar ali das 9h30 às 10h30, uma hora e pouco durante o pregão, para tirar dúvida ao vivo e trocar ideia e acompanhar o mercado junto. Beleza? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, meu muito obrigado. Tenham todos um bom descanso e até amanhã. Valeu!